Rainha Camila condenada à prisão perpétua. O escândalo de desvio de fundos que abalou a monarquia até o seu núcleo. Durante anos, ela permaneceu ao lado do rei Charles, projetando uma imagem de graça real e caridade. Mas por trás das paredes do palácio, um segredo sombrio estava sendo arquitetado. A rainha Camila foi exposta como a mente por trás de um esquema de desvio de milhões de libras, desviando fundos de instituições de caridade reais e escondendo-os em contas offshore sob fundações falsas. Um denunciante corajoso surgiu, desvendando anos de corrupção oculta, e agora a rainha enfrenta o impensável, a vida atrás das grades. Por que ela fez isso? Quem mais sabia? E como essa operação gigantesca passou despercebida por tanto tempo? Fique conosco enquanto revelamos os detalhes chocantes de como a rainha Camila usou sua influência real para proteger um império criminoso. Um império que não apenas traiu seus deveres reais, mas pode ter destruído para sempre a confiança na monarquia. Antes de continuar, por favor, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para atualizações. A história começa com uma sensação de incredulidade, como se acordasse de um sonho que vira pesadelo. A manchete rompeu os meios de comunicação como uma onda gigante. Rainha Camila condenada à prisão perpétua. Acusada de orquestrar um esquema de desvio de milhões de libras, que redirecionou fundos de instituições de caridade reais para contas secretas no exterior. A mulher antes vista como pilar de apoio à realeza, agora enfrentava um destino tão chocante quanto trágico. Parecia impensável. Como uma figura tão profundamente ligada ao coração da monarquia britânica pôde cair em desgraça de forma tão repentina e dramática. O público, colado às telas e redes sociais, exigia saber mais. Como isso aconteceu? Quem a expôs? Por que a verdade demorou tanto a vir à tona? A revelação começou com um sussurro, uma menção silenciosa, quase despercebida, em uma auditoria financeira que apontava transações incomuns ligadas a uma das instituições de caridade mais queridas da família real. A princípio, parecia um simples erro administrativo, uma confusão contábil. Mas à medida que os números foram rastreados, um padrão começou a surgir. O rastro do dinheiro levava a fundações obscuras com nomes vagos, todas canalizando recursos para contas offshore sob controle de Camila. O escândalo estava prestes a explodir e, no centro dele, uma pergunta atormentava o povo britânico. Será que a devoção de Camila à caridade era apenas uma fachada cuidadosamente construída para mascarar sua ganância? Para compreender plenamente a magnitude da traição, é necessário primeiro entender o papel que Camila desempenhava dentro da família real. Durante anos, ela foi vista como a esposa leal, a consorte solidária e uma mulher que encontrou seu lugar dentro do muitas vezes implacável mundo da realeza britânica. Seu envolvimento com causas de caridade não era apenas esperado, mas celebrado. As instituições de caridade reais são vistas como pilares de boa vontade, apoiando causas que vão desde o bem-estar infantil até a conservação ambiental. A liderança de Camila nessas organizações era considerada uma influência positiva, uma forma de reparar e fortalecer sua imagem pública. Afinal, ocupar o lugar da princesa Diana não era uma tarefa fácil. Camila sabia que seu caminho para a aceitação não passava apenas por ser uma esposa dedicada ao rei Charles, mas por demonstrar ativamente sua compaixão e compromisso com os mais vulneráveis da sociedade. Por muito tempo funcionou. A opinião pública, embora lenta, começou a se aquecer em relação a ela. Mas agora essa imagem cuidadosamente construída estava em ruínas. Camila vinha jogando um jogo a longo prazo, selecionando cuidadosamente instituições que administravam grandes somas de dinheiro e garantindo sua influência pessoal sobre suas operações financeiras. A cada gala e evento beneficente, sua reputação se tornava mais brilhante, enquanto as sombras ocultas de seus esquemas se aprofundavam.
O denunciante, cujo nome permanece protegido por lei, veio a público não por desejo de fama ou fortuna, mas por puro desgosto. Trabalhando na equipe financeira de uma das instituições de caridade reais, encontrou irregularidades que não faziam sentido. Doações eram registradas como recebidas, mas nunca apareciam nas contas da instituição. Projetos totalmente financiados, de repente, não tinham mais apoio financeiro. Quando pressionados por respostas, os superiores desviavam o assunto, atribuindo os problemas a falhas administrativas. Mas os números contavam outra história. Percebendo que suas preocupações estavam sendo ignoradas, o denunciante começou a investigar mais a fundo, cruzando documentos e rastreando para onde os fundos desaparecidos haviam ido. O que descobriu foi estarrecedor. Uma teia sofisticada de fundações falsas, com transações complexas projetadas para esconder o destino final do dinheiro. Um documento específico se destacou: uma transferência de $500.000 para uma fundação chamada Everlight Trust. A instituição, supostamente sediada no Caribe, era impossível de localizar. A investigação revelou que o Trust havia sido criado semanas antes da transferência e dissolvido pouco depois que o dinheiro passara por suas contas. O nome ligado à fundação: Camilla Parker Bowles. Diante de provas incontestáveis, o denunciante levou as evidências a um investigador particular, na esperança de se proteger enquanto confirmava suas descobertas. O investigador, inicialmente cético, convenceu-se ao ver os documentos. Juntos, compilaram um dossiê detalhado sobre a má conduta financeira, cruzando dados com registros públicos de instituições de caridade, e decidiram tornar o caso público. A reação da mídia foi sem precedentes. As manchetes declaravam a queda da rainha Camila, sua imagem lado a lado com palavras duras e implacáveis: fraude, traição, mente criminosa. O palácio manteve silêncio inicial, pego de surpresa pela escala das acusações. Dentro do Palácio de Buckingham, o clima era tenso e fontes relataram discussões acaloradas a portas fechadas. O rei Charles, visivelmente abalado em uma aparição pública, recusou-se a comentar o caso. Enquanto os jornalistas cavavam mais fundo, começaram a surgir histórias sobre o crescente controle de Camila sobre as finanças reais. Antigos assessores que antes a elogiavam vieram a público com relatos de intimidação, manipulação e ameaças veladas. Uma ex-secretária lembrou uma conversa em que Camila supostamente se gabava de sua habilidade de mover dinheiro sem levantar suspeitas, rindo ao dizer que ninguém jamais suspeitaria de uma rainha. O escândalo reacendeu um debate sobre a própria monarquia. Como uma instituição tão enraizada na tradição e no dever moral pôde permitir que uma de suas figuras manipulasse fundos beneficentes? Os defensores da monarquia alegaram que foi um ato isolado que não refletia a família como um todo. Já os críticos apontaram como prova de um sistema corrupto. O público sentiu-se traído, não apenas por Camila, mas pela instituição inteira. Doações feitas de boa fé, muitas vezes com o dinheiro suado de pessoas comuns, haviam sido usadas para ganho pessoal. Pessoas que contribuíram para causas como veteranos, crianças carentes e iniciativas ambientais, agora se perguntavam se seus donativos chegaram a quem precisava. Nos dias seguintes à divulgação da história, Camila permaneceu fora de vista. Especulações surgiram. Ela teria fugido do país? Estaria em prisão domiciliar? O Palácio de Buckingham emitiu um breve comunicado reconhecendo as acusações, mas pediu paciência enquanto o processo legal prosseguia. Finalmente, após semanas de especulação e crescente indignação pública, Camila apareceu perante o tribunal. O plenário estava lotado e o mundo assistia enquanto a promotoria apresentava as acusações: fraude, desvio de fundos e uso indevido de instituições de caridade. A equipe de defesa de Camila alegou que ela havia sido armada, uma vítima das circunstâncias,
mas as provas diziam o contrário. Chamadas gravadas, e-mails e extratos bancários pintavam um quadro condenatório de fraude deliberada. À medida que o julgamento avançava, testemunhas se apresentavam para depor contra ela. Algumas falaram de práticas financeiras incomuns, outras, de ordens diretas de Camila para esconder transações. O denunciante, aparecendo anonimamente por meio de um modulador de voz, contou o medo que sentiu ao perceber a magnitude do crime. Quando o veredito finalmente foi anunciado, foi claro, culpada de todas as acusações. O juiz, citando a grave traição da confiança pública, decretou prisão perpétua, deixando claro que tais ações não seriam toleradas, nem mesmo na realeza. Enquanto Camila era levada, a gravidade da situação tomou conta do país. Uma figura antes poderosa e admirada agora enfrentava uma vida atrás das grades. Um lembrete claro de como o poder pode corromper quando não é fiscalizado. A monarquia, resiliente, enfrentava sua prova mais difícil, como restaurar a fé após ser levada à ruína por uma de suas próprias. O público, ainda em choque, exigia respostas. Quem mais sabia? Haveria outros cúmplices no esquema? À medida que mais investigações se desenrolavam, ficou evidente que as ações de Camila não apenas manchariam seu legado, mas desafiariam a própria estrutura da monarquia. O coração da imagem pública da família real britânica é sua dedicação à caridade. Por séculos, o patrocínio real foi sinônimo de compaixão, apoio e um compromisso enraizado com o bem-estar da sociedade. De hospitais a iniciativas educacionais, as instituições de caridade reais impactaram milhões ao redor do mundo. Não foi diferente quando a rainha Camila assumiu seu papel, defendendo causas que pareciam tocar a alma da nação. Seu nome passou a estar ligado a eventos de alto nível, glamorosas galas e fundações beneficentes que falavam de esperança e cura. Aos olhos do público, Camila era o retrato da graça e da caridade, uma mulher determinada a usar sua influência para o bem maior. Por trás das portas dos salões reais, ela se misturava com filantropos e líderes mundiais, cada evento sendo uma nova oportunidade para arrecadar milhões para os necessitados. Seus discursos, muitas vezes pontuados por anedotas comoventes, eram celebrados como demonstrações genuínas de empatia e compaixão. Mas, sob a superfície, longe dos flashes e das multidões adoradoras, algo muito mais sombrio estava sendo preparado. Entre as dezenas de instituições sob seu patrocínio, certas fundações pareciam prosperar sem qualquer escrutínio. Essas fundações, em particular, arrecadavam somas impressionantes durante galas luxuosas, mas mostravam pouca evidência de repasse significativo para as causas que afirmavam apoiar. Os eventos eram grandiosos, as doações vastas, mas o impacto permanecia misteriosamente ausente. Os sussurros começaram de forma sutil, com perguntas discretas daqueles envolvidos no setor filantrópico. Para onde está indo o dinheiro? Perguntavam alguns. Por que os projetos prometidos continuam inacabados? Essas dúvidas, no entanto, eram rapidamente silenciadas, descartadas como mal-entendidos ou meros atrasos. Afinal, quem ousaria acusar a rainha consorte de má conduta? Parecia impensável. O patrocínio real era um símbolo de integridade, um selo de confiança. Questioná-lo era quase um sacrilégio. Mesmo assim, os sussurros aumentaram. Entre os céticos estava um analista financeiro que havia trabalhado com diversas instituições reais. Seu trabalho era simples: rastrear doações, administrar contas e garantir que os fundos fossem corretamente alocados. Foi apenas quando lhe atribuíram a supervisão das finanças de uma das instituições favoritas de Camila que ele começou a notar as discrepâncias. As doações chegavam, grandes, generosas, mas os fundos pareciam desaparecer tão rápido quanto vinham. Projetos prometidos há anos continuavam parados, com o financiamento aparentemente evaporado. O analista,
cuja identidade permanece protegida, tentou alertar membros seniores da instituição. Suas perguntas foram respondidas com promessas vagas, explicações esfarrapadas e autorizações em processo. Mas os documentos que revisava contavam outra história. O dinheiro estava sendo transferido milhões por vez para contas que não tinham nenhuma relação com os registros oficiais da instituição. Quando insistiu por mais respostas, foi recebido com olhares frios e advertências firmes para cuidar da própria vida. Mas a curiosidade é uma força teimosa. Contra o conselho de seus colegas, o analista começou a investigar mais a fundo. Rastreou as contas ligadas às doações e descobriu uma teia de caminhos financeiros que cruzavam fronteiras. Fundações com nomes genéricos, sediadas em paraísos fiscais, absorviam os recursos. Essas fundações eram pouco mais do que nomes em papel, sem equipe, sem escritório, sem qualquer prova de atividade beneficente. E no centro desse labirinto financeiro havia uma única signatária, Camilla Parker Bowlesy. A revelação foi chocante. Como alguém tão pública, tão visível, conseguiu orquestrar tal esquema sem ser descoberta? O analista, percebendo a enormidade de sua descoberta, procurou uma firma de investigação privada especializada em crimes financeiros. O que começou como uma suspeita tornou-se uma investigação em larga escala. E quanto mais cavavam, mais descobriam. Foi durante essa investigação que o nome Everlight Trust surgiu pela primeira vez. O fundo, criado sob a aparência de conservação ambiental, havia arrecadado milhões em doações ao longo de 3 anos. Eventos de arrecadação luxuosos foram realizados, com a presença de celebridades, políticos e dignitários. Fotos desses eventos estampavam os tabloides, mostrando Camilla apertando mãos, cortando fitas e fazendo discursos emocionados sobre a importância da conservação. No entanto, quando os investigadores tentaram localizar qualquer projeto concreto ligado ao Everlight Trust, não encontraram nada. Nenhum plantio de árvores, nenhuma conservação de terras, nenhuma proteção da vida selvagem. Na verdade, o fundo havia sido dissolvido poucos meses após sua criação, sem deixar vestígios do destino das doações. Foi a primeira peça de dominó a cair. A partir daí, outras fundações vieram à tona. The New Hope Initiative, Green Future Fund e Bridgeway Foundation. Todas seguiam o mesmo padrão. Grandes campanhas de arrecadação, endosso da realeza, doações massivas e desaparecimento total dos fundos. Contas offshore ligadas às ilhas Cayman, Belize e Panamá foram rastreadas até os fundos, mas toda a documentação levava a becos sem saída. Era como se o dinheiro simplesmente tivesse evaporado. A equipe de investigação, agora apoiada por auditores independentes, começou a montar o quebra-cabeça. Suas descobertas pintaram um retrato assustador de manipulação e engano. Camilla havia desviado milhões de instituições de caridade reais por anos para contas protegidas por camadas de sigilo financeiro. Sua posição dentro da família real lhe concedia acesso e confiança, permitindo-lhe movimentar grandes somas sem questionamento. Ninguém ousaria suspeitar da rainha consorte. Pelo menos até agora. A investigação ganhava força, atraindo a atenção de círculos jurídicos e sussurros nos corredores do poder. Pela primeira vez, perguntas eram feitas publicamente. Políticos cautelosos com a influência real começaram a exigir transparência na gestão dos fundos beneficentes. A mídia, ávida por escândalos, mergulhou na história, com manchetes especulando sobre a escala do desvio. O Palácio de Buckingham manteve-se em silêncio, emitindo apenas uma breve nota reconhecendo a investigação, sem mais comentários. Enquanto isso, os investigadores trabalhavam incansavelmente para reunir provas. Compilaram registros financeiros, rastrearam transações bancárias e entrevistaram ex-assistentes que, encorajados pelo crescente escrutínio, começaram a falar.
um ex-assistente que trabalhou de perto com Camila em vários eventos beneficentes, descreveu como os fundos eram realocados de última hora para contas privadas, sob o pretexto de custos administrativos. Outro revelou que certas doações eram feitas em dinheiro e recolhidas por mensageiros privados, sem nenhum registro. Apesar das evidências crescentes, o círculo real permanecia fechado. Camila, fotografada em aparições públicas, mantinha a compostura, sorrindo e acenando como se as acusações fossem meras invenções. Seus apoiadores chamavam de campanha difamatória, um ataque ao seu caráter orquestrado por quem desejava vê-la cair. Mas para os que acompanhavam a investigação, os fatos eram inegáveis. O dinheiro havia desaparecido e fora canalizado por vias diretamente ligadas aos interesses financeiros de Camila. A pergunta agora não era se ela seria responsabilizada, mas quando. O parlamento começou a pressionar, exigindo transparência das instituições de caridade reais e uma auditoria independente de todos os fundos sob patrocínio real. A pressão aumentava conforme mais evidências vazavam para a imprensa, e-mails, autorizações assinadas e transações criptografadas. O nome de Camila estava em tudo, entrelaçado em cada decisão financeira. E ainda assim, persistia uma pergunta inquietante. Até onde ia essa corrupção? Havia outros membros da realeza que sabiam? Camila era apenas o rosto de uma operação maior? Ou era realmente a mente por trás de tudo? As respostas, ao que parecia, estavam trancadas por trás dos portões do palácio, protegidas pela tradição e pelo silêncio. Mas à medida que os investigadores se aproximavam, uma coisa ficava clara. Não havia mais volta. O público exigia respostas. E pela primeira vez na história da realeza, um dos seus teria que responder não apenas à coroa, mas à lei. A revelação que acabaria derrubando o império de Camila começou com um sussurro. No mundo das instituições beneficentes reais, discrepâncias financeiras não eram incomuns. Erros menores, ajustes contábeis e lapsos ocasionais faziam parte das operações massivas que movimentavam milhões em doações anualmente. Mas este caso era diferente. Começou com uma auditoria de rotina em uma das menores instituições sob o patrocínio de Camila, uma organização voltada ao bem-estar infantil. O contador designado era um homem meticuloso, conhecido por sua atenção rigorosa aos detalhes. Por anos, trabalhou com diversas ONGs, garantindo sua integridade financeira e protegendo suas reputações. Quando se deparou com as irregularidades, parecia apenas um erro, um ponto decimal deslocado, um recibo esquecido, talvez até uma falha administrativa. Mas à medida que investigava mais a fundo, as discrepâncias se tornavam maiores e mais preocupantes. Doações inteiras apareciam nos registros contábeis, mas nunca nas contas bancárias. Projetos que deveriam estar financiados permaneciam estagnados, sem sinais de progresso ou sequer planejamento inicial. Intrigado, ele levou suas preocupações ao supervisor. A resposta foi rápida e indiferente. Disseram-lhe para não se preocupar, que isso acontecia em grandes organizações e que os ajustes seriam feitos. Ainda assim, a inquietação permanecia. Voltou para sua mesa, determinado a entender para onde o dinheiro havia ido. O que descobriu nas semanas seguintes o assombraria. Suas suspeitas iniciais se confirmaram quando encontrou uma transferência de mais de 300 mil libras para uma fundação da qual nunca ouvira falar, Everett Trust. No papel, estava registrada como uma instituição beneficente dedicada à conservação ambiental. Mas não havia registros públicos de suas atividades. Nenhum site, nenhum comunicado de imprensa, nada. Curioso, continuou a investigar, vasculhando registros financeiros e bancos de dados públicos. Quanto mais avançava, mais estranho se tornava. O Everlight Trust
Havia sido registrado apenas alguns meses antes da transferência e dissolvido logo depois. Os diretores eram estrangeiros com endereços em jurisdições conhecidas por falta de fiscalização financeira. O que chamou sua atenção foi a assinatura nos documentos de autorização. Era inconfundivelmente a de Camilla Parker Bowles. Sua assinatura era elegante e deliberada, familiar a qualquer um que já a tivesse visto em eventos beneficentes ou assinando declarações públicas. Mas por que a rainha consorte estaria envolvida em transações financeiras tão obscuras? Não fazia sentido. E, no entanto, lá estava. Sua marca em documentos que direcionavam dinheiro para algo muito suspeito. Sua mão tremia enquanto imprimia os documentos, guardando-os em uma pasta que mais tarde trancou na gaveta. As implicações eram estarrecedoras. Se suas suspeitas estivessem corretas, a rainha consorte estava envolvida em um esquema de fraude financeira de proporções colossais. Ele sabia que revelar isso não apenas colocaria sua carreira em risco, mas talvez sua segurança. Ainda assim, sua consciência o impelia. Não podia ignorar o que tinha visto. Nas semanas seguintes, começou a reunir provas. Rastreou outros pagamentos que levavam a fideicomissos semelhantes, Green Future Fund, Hope Bridge Initiative e New Dawn Project. Todos seguiam o mesmo padrão: registros temporários, transferências vultosas e dissoluções imediatas. Os fundos desapareciam em contas offshore, com rastros ocultos sob camadas de sigilo bancário internacional. Sabia que precisava de ajuda. Seus primeiros esforços para levar a questão aos superiores foram ignorados, e até recebidos com ameaças veladas para que não se envolvesse com assuntos reais. Foi então que decidiu contatar uma firma privada de investigação, conhecida por lidar com casos sensíveis e de alto perfil. A resposta foi imediata. Em poucos dias, uma equipe de analistas financeiros começou a revisar os documentos fornecidos, descobrindo ainda mais discrepâncias do que ele havia imaginado. Os investigadores privados eram profissionais experientes, ex-detetives, peritos contábeis e especialistas jurídicos em crimes financeiros. Atuavam discretamente, rastreando os fluxos de dinheiro até paraísos fiscais nas ilhas Cayman, Belize e Liechtenstein. Não demorou para descobrirem milhões desviados por empresas de fachada, todas ligadas a contas em nome de diversos fundos. Mas o fio comum em cada transferência era claro: todas as autorizações tinham a mesma assinatura, o mesmo selo de aprovação de uma única pessoa, Camilla Parker B.S. A equipe, atônita com a magnitude da operação, começou a compilar suas descobertas em um dossiê detalhado. Incluía registros de transações, transferências bancárias e autorizações assinadas, tudo cruzado com doações beneficentes públicas que simplesmente desapareceram. Era um rastro documental tão bem escondido, tão enraizado na obscuridade burocrática, que era quase perfeito. Mas quase não era suficiente. As provas estavam lá, e eram condenatórias. Apesar do progresso, a equipe enfrentava um desafio enorme: como divulgar essas informações sem sofrer represálias? Sabiam do peso da influência da coroa, do poder que exercia sobre a opinião pública e dos recursos à sua disposição. Uma simples acusação poderia ser descartada como teoria da conspiração, enterrada sob camadas de negação e contranarrativas. Precisavam de provas, provas irrefutáveis que não pudessem ser ignoradas nem refutadas. O contador que iniciara a investigação estava apavorado. Seu papel, embora pequeno, agora era central no que estava se tornando o maior escândalo financeiro da história da monarquia. Ele se comunicava frequentemente com os investigadores, cada conversa envolta em segredo, cada encontro realizado à noite, em locais discretos. Temia que seu telefone estivesse grampeado, que seus e-mails fossem monitorados. A paranoia se instalou, mas também a determinação. Ele sabia demais para recuar agora. A grande virada veio de forma inesperada.
Uma das contas offshore registradas nas Bahamas foi sinalizada por atividade suspeita pelas autoridades locais. Aparentemente, uma grande soma havia sido transferida sem a devida documentação, acionando um alerta sob as leis internacionais contra a lavagem de dinheiro. Os investigadores aproveitaram a oportunidade e obtiveram registros que ligavam diretamente a conta ao Everlight Trust e, por extensão, à própria Camila. Era a peça final do quebra-cabeça. Com essa evidência, a equipe de investigação se sentiu confiante o suficiente para procurar jornalistas especializados em corrupção financeira. A história era grande demais para ser ignorada e, em poucas semanas, os principais jornais já haviam captado o escândalo. As manchetes foram brutais. Rainha Camila, ligada a escândalo de desvio de verbas. Milhões canalizados por instituições de caridade reais. Denunciante revela segredos obscuros das finanças reais. A resposta do Palácio de Buckingham foi imediata. Porta-vozes oficiais negaram veementemente as acusações, chamando-as de caluniosas e infundadas. Mas as provas eram fortes demais, esmagadoras demais para serem ignoradas. Camila, antes reverenciada por seu trabalho de caridade, agora enfrentava acusações de roubo e corrupção que ameaçavam destruir completamente sua imagem pública. Nas semanas seguintes, o denunciante foi forçado a se esconder. Ameaças começaram a aparecer na forma de cartas anônimas, e-mails e ligações. Foi avisado para abandonar as acusações, esquecer o que sabia. Mas já era tarde demais. A investigação já estava nas mãos dos promotores que começavam a construir o caso. Um grande júri foi convocado, intimações foram emitidas e a investigação sobre as finanças da rainha Camila começou oficialmente. O mundo observava incrédulo enquanto a família real tentava conter os danos. Questionamentos sobre supervisão, prestação de contas e o verdadeiro propósito das instituições de caridade reais dominaram o debate público. Quantos sabiam? Quem a ajudou? E por quanto tempo tudo isso aconteceu sob o disfarce da boa vontade e filantropia? Para o denunciante, não havia retorno. Sua vida estava para sempre mudada, mas sua consciência estava limpa. Ele havia descoberto a verdade, e agora o mundo também sabia. A rainha Camila, uma mulher antes celebrada por sua generosidade, estava agora no centro de um dos maiores escândalos financeiros da história da realeza. E isso era apenas o começo. A investigação sobre o esquema de desvio de Camila tomou um rumo dramático quando o foco se voltou para cofres secretos e contas offshore que abrigaram silenciosamente milhões por anos. Para muitos, a ideia de cofres escondidos parecia coisa de filme de espionagem, não uma realidade ligada à monarquia britânica. No entanto, à medida que a equipe de investigação se aprofundava, descobriu uma rede de locais seguros, projetados não apenas para proteger o dinheiro, mas para escondê-lo completamente. Começou com uma pista de um analista financeiro que vinha acompanhando os fluxos monetários. Ele notou que grandes somas estavam sendo transferidas para holdings de segurança. Transações impossíveis de rastrear pelos sistemas bancários convencionais. Estas movimentações, geralmente na casa das centenas de milhares, eram marcadas como aquisições privadas ou depósitos de segurança, termos vagos o suficiente para não levantar suspeitas, mas familiares para quem conhece o mundo financeiro. Ao investigar mais, os especialistas descobriram que esses holdings estavam ligados a cofres físicos localizados na Suíça, Luxemburgo e nas Ilhas Cayman, locais conhecidos por suas rígidas leis de sigilo bancário. Os cofres estavam registrados em empresas de fachada associadas a instituições promovidas por Camila, Everlight Trust, Green Future Fund e Hope Bridge Initiative. No papel, essas fundações pareciam legítimas, prometendo fundos para conservação ambiental, educação e programas infantis. Na prática, eram meras fachadas para esconder dinheiro do olhar público.
O acesso a esses cofres era extremamente restrito. Cada local era protegido por camadas de segurança física e digital. Os investigadores descobriram que apenas algumas pessoas tinham autorização para entrar: contadores sênior, curadores seletos e, de forma reveladora, a própria Camila. Sua assinatura aparecia em quase todos os documentos de autorização. Sua influência era clara. Era como se ela mesma tivesse projetado o sistema. Um labirinto de sigilo financeiro impenetrável, até mesmo pelos auditores da coroa. Dentro dos cofres, os achados foram estarrecedores. Pilhas de documentos estavam organizadas em armários de aço, detalhando cada transação, cada transferência, cada conta ligada ao esquema. Alguns papéis traziam selos reais, outros, logotipos de bancos internacionais. Um dos investigadores descreveu a cena como um museu da fraude, onde cada pasta contava uma história de engano. Havia também títulos ao portador, metais preciosos e até artefatos raros, ativos facilmente convertíveis em dinheiro sem deixar rastro digital. A descoberta mais chocante veio de um livro encontrado em um dos cofres de Luxemburgo. O caderno, encadernado à mão e meticulosamente escrito, continha nomes de doadores das fundações, ao lado dos valores exatos doados. Ao lado de cada entrada, uma anotação indicava quanto do valor havia sido realmente destinado à causa prometida. Em muitos casos, o número era zero. Fundos destinados a hospitais, educação e ajuda humanitária nunca chegaram ao destino. Em vez disso, foram desviados para contas privadas com nomes falsos. Investigações adicionais revelaram que essas contas estavam, em sua maioria, sediadas em paraísos fiscais como as Ilhas Cayman, Belize e Panamá. Cada conta era protegida por camadas de anonimato corporativo, resguardadas por leis que tornavam quase impossível identificar o verdadeiro proprietário. Apesar da complexidade, os investigadores conseguiram rastrear várias das contas até membros do círculo íntimo de Camila. Assessores de confiança, consultores financeiros e até parentes distantes que aparentemente se beneficiaram do esquema. A descoberta gerou indignação entre a equipe de investigação. Como isso pôde continuar por tanto tempo, bem debaixo do nariz da família real? Era possível que ninguém soubesse? Ou haveria outros cúmplices, desfrutando silenciosamente dos milhões desviados? Essas perguntas pairavam sobre a equipe enquanto continuavam a examinar as provas. A revelação dos cofres também levou a outro avanço: a existência de transações financeiras codificadas. Os documentos encontrados detalhavam uma série de transferências eletrônicas criptografadas, marcadas com selos reais. Essas transferências estavam ligadas a contas globais, algumas das quais foram fechadas logo após o depósito de grandes somas. O timing era preciso, frequentemente coincidindo com galas de caridade e eventos de arrecadação. O dinheiro entrava vindo de doadores generosos, era processado por contas oficiais de instituições de caridade reais e então desaparecia em holdings privadas em questão de dias. A complexidade da operação indicava planejamento meticuloso e execução precisa. Camila usou sua posição e status para blindar a operação contra o escrutínio. Os investigadores acreditam que sua influência real dificultava que auditores e conselhos de instituições beneficentes questionassem as anomalias financeiras. Afinal, quem ousaria questionar a rainha consorte? Essa aura protetora, combinada com camadas de proteção jurídica, permitiu que o esquema prosperasse por anos. Mas à medida que a investigação avançava, os riscos aumentavam. A equipe envolvida começou a enfrentar perturbações incomuns. Linhas telefônicas cortadas, e-mails misteriosamente apagados e figuras suspeitas rondando seus escritórios. Um investigador relatou que seu carro havia sido sabotado, outra encontrou sua casa arrombada. Embora nada tenha sido levado, esses incidentes apenas confirmaram suas suspeitas. Estavam se aproximando demais da verdade.
Apesar dos perigos, persistiram, determinados a revelar toda a extensão do esquema de Camila. Voltaram sua atenção para os cofres. Desta vez, munidos de intimações e mandados legais para a apreensão de documentos, sua persistência foi recompensada. Em um dos cofres na Suíça, escondido sob pilhas de documentos antigos, encontraram um pendrive criptografado com segurança de nível militar. Ao ser decifrado, o dispositivo continha registros digitais de todas as transações financeiras ligadas a Camila. Quando os primeiros rumores do suposto esquema de desvio da rainha Camila chegaram aos muros do Palácio de Buckingham, a reação inicial foi de incredulidade. A simples ideia de que um membro da família real, e ainda por cima, a rainha consorte, estivesse envolvida em tal escândalo, era impensável. As instituições de caridade reais sempre foram símbolos de boa vontade e confiança pública. Imaginar que milhões haviam sido desviados desses esforços benevolentes era um pesadelo, mas as provas continuavam a se acumular e, com isso, a tensão dentro do palácio aumentava a cada hora. Reuniões de emergência foram convocadas a portas fechadas. O rei Charles, visivelmente abalado pelas revelações, teria convocado assessores sênior, conselheiros jurídicos e confidentes de confiança para discutir a crise crescente. Fontes próximas ao palácio descreveram o ambiente como tenso e confrontador. Alguns conselheiros defenderam uma transparência imediata, alegando que a credibilidade da monarquia dependia de uma ação rápida e honesta. Outros, mais cautelosos e protetores da imagem da realeza, sugeriram o silêncio, esperando que a situação se dissipasse ou fosse contida antes de se espalhar. Camila, por sua vez, manteve-se serena, cumprindo suas aparições públicas e deveres reais como se nada tivesse acontecido. Foi fotografada em eventos beneficentes, sorrindo graciosamente para as câmeras, com a mão gentilmente apoiada no ombro de voluntários e crianças. Para o mundo exterior, tudo parecia normal, mas dentro do palácio, rumores corriam sobre discussões acaloradas e reuniões estratégicas à meia-noite. Os assessores mais próximos de Camila formaram uma barreira em torno dela, impedindo questionamentos diretos e controlando rigorosamente suas declarações públicas. À medida que as acusações se tornavam mais intensas e concretas, a equipe de relações públicas da família real lutava para formular uma resposta. O primeiro comunicado oficial foi breve e deliberadamente vago, descartando as alegações como boatos infundados, destinados a manchar a reputação da monarquia. Falava do longo histórico de Camila com trabalhos beneficentes e reafirmava seu compromisso com o serviço público. Concluía prometendo total cooperação com qualquer investigação formal, mas sem reconhecer os fatos específicos ou a montanha de evidências. Essa tentativa de controle de danos fez pouco para acalmar a indignação pública. As redes sociais explodiram com pedidos de responsabilização, hashtags exigindo justiça e transparência. Figuras políticas, antes silenciosas sobre questões reais, começaram a manifestar suas preocupações. Membros do parlamento exigiram uma auditoria independente de todas as instituições de caridade da realeza, citando a necessidade de responsabilidade e supervisão. A imprensa britânica, normalmente cautelosa em suas críticas à monarquia, aproveitou a oportunidade para publicar editoriais contundentes questionando a integridade das finanças reais. O escândalo se agravou quando e-mails vazados começaram a circular na imprensa. Essas correspondências, supostamente entre Camila e seus consultores financeiros, detalhavam planos para transferir grandes somas de dinheiro para contas no exterior. A linguagem era cuidadosamente codificada, referindo-se aos fundos como contribuições e às transações como alocações, mas a intenção era clara. Em um e-mail específico, Camila parecia demonstrar preocupação com a visibilidade de certas transações,
instruindo seus assessores a garantir que as transferências permanecessem discretas. Essa revelação alimentou a especulação de que Camila não apenas orquestrou o esquema, mas também trabalhou ativamente para encobri-lo. À medida que a pressão aumentava, recaía sobre o rei Charles a responsabilidade de agir. A monarquia, já sob escrutínio em relação ao seu papel na Grã-Bretanha moderna, enfrentava agora uma crise de credibilidade que ameaçava seus próprios alicerces. Para Charles, o dilema era angustiante. Camila não era apenas sua esposa, mas sua parceira durante décadas de escrutínio público e tormentos privados. Condená-la publicamente seria uma admissão de fracasso e uma traição. Mas o silêncio colocava em risco toda a reputação da monarquia. Nos bastidores, as tensões aumentavam. Relatórios de discussões acaloradas entre Charles e seus conselheiros mais próximos vazaram para a imprensa. Alguns o instaram a se distanciar publicamente de Camila, sugerindo até mesmo que seus títulos fossem revogados, como um gesto de responsabilidade. Outros aconselhavam paciência, sugerindo que a família enfrentasse a crise com silêncio e deixasse o processo legal seguir seu curso. Charles, dividido entre a lealdade e o dever, permaneceu em silêncio. Suas aparições públicas tornaram-se marcadas por uma rigidez interpretada por muitos como tensão. As tentativas da família real de controlar a narrativa falhavam a cada dia. Veículos de imprensa aprofundavam as investigações, revelando novas camadas do esquema de desvio. Ex-funcionários das instituições de caridade começaram a se manifestar, descrevendo um ambiente de sigilo e intimidação. Um ex-assistente, que trabalhou com Camila em eventos beneficentes, relatou como os registros financeiros eram rotineiramente alterados antes de serem entregues para auditorias. Outro afirmou que altos funcionários da instituição sabiam das discrepâncias, mas foram instruídos a permanecer em silêncio pelo bem da coroa. À medida que essas revelações vinham à tona, membros da família real começaram a se afastar de Camila. As aparições públicas tornaram-se visivelmente separadas, com o príncipe William e a princesa Catherine participando de eventos sem menção à rainha consorte. Até o príncipe Harry, normalmente distante dos assuntos reais, teria expressado sua indignação, chamando o escândalo de uma mancha no nome da família. Crescia a especulação sobre discussões internas quanto a como lidar com a situação. Alguns sugeriram que Camila se afastasse completamente de suas funções públicas. A pressão atingiu o ápice quando a mídia internacional abordou o caso. Jornais americanos e europeus publicaram matérias questionando o papel da monarquia nas questões beneficentes. Programas de entrevistas e comentaristas políticos criticaram a falta de transparência e exigiram uma investigação completa sobre as finanças reais. O Palácio tentou emitir um segundo comunicado, reconhecendo a gravidade das alegações, mas evitando admitir qualquer irregularidade. Prometia uma revisão completa e independente das finanças das instituições de caridade reais, mas permanecia vago quanto aos detalhes. Mas era tarde demais. A confiança do público já havia sido destruída e os apelos por responsabilização aumentavam. Protestos começaram a surgir em frente às residências reais, com manifestantes exigindo justiça pelos fundos desviados. Alguns pediam a prisão de Camila, outros exigiam uma reforma completa na gestão das instituições de caridade reais. O Palácio de Buckingham, tradicionalmente símbolo de estabilidade, agora se tornava o centro de uma crise política e social. Dentro dos muros do palácio, o clima era sombrio. Funcionários foram instruídos a permanecer em silêncio sobre a investigação, com ordens rígidas de encaminhar qualquer pergunta ao gabinete de imprensa real. Camila, ainda presente em eventos públicos, agora exibia uma tensão visível. Seu sorriso antes confiante parecia forçado, e suas interações com o público, apressadas. Os sussurros de dúvida haviam se transformado em um rugido.
e nenhuma formalidade real conseguia silenciar as perguntas agora na boca de todos. Quanto ela roubou? Quem mais sabia? E como algo assim pôde acontecer sob os olhos da coroa? Apesar da tempestade ao seu redor, Camila manteve sua inocência, insistindo que as acusações eram motivadas politicamente e nascidas da inveja. Suas declarações públicas, embora poucas e cuidadosamente redigidas, a apresentavam como vítima de uma campanha difamatória. Falava de seu compromisso com a caridade, do amor pelas causas que apoiava e da fé inabalável na monarquia. Mas o público não estava convencido. Perguntas demais seguiam sem resposta. Dinheiro demais continuava desaparecido. A família real, agora dividida entre a lealdade a um dos seus e as exigências de responsabilização pública, enfrentava uma escolha que definiria seu legado. O mundo observava enquanto o Palácio de Buckingham lutava para conter as consequências. Incerta sobre se a instituição poderia sobreviver ao peso de seus próprios segredos, os apelos por transparência tornaram-se altos demais para serem ignorados, e com cada dia que passava, as chances de sair ilesa diminuíam. À medida que a investigação prosseguia, a verdade começava a se revelar, peça por peça, trazendo consigo revelações que abalaram os alicerces da monarquia. O império de segredos de Camila desmoronava, e a família real só podia assistir enquanto as paredes se fechavam ao seu redor. O escândalo em torno da suposta malversação de milhões por parte da rainha Camila em instituições de caridade reais explodiu no cenário global com a força de um furacão. O que antes eram sussurros e especulações discretas transformou-se em um frenesi midiático total, dominando manchetes de Londres a Nova York, de Sydney a Joanesburgo. Apresentadores de notícias detalhavam a impressionante magnitude da fraude financeira, pintando um retrato de corrupção real, digno de um romance de ficção. A primeira onda de cobertura internacional veio de veículos europeus, onde a monarquia ainda possui importância histórica. Jornais franceses e alemães publicaram matérias de capa detalhando a investigação com ensaios fotográficos de Camila em diversos eventos beneficentes. As imagens, antes símbolos de boa vontade e compaixão, agora assumiam um tom sombrio. Cada aperto de mão, cada sorriso, parecia carregar um subtexto de engano. Nos Estados Unidos, a história foi abordada com igual intensidade. As principais redes de televisão dedicaram segmentos inteiros ao desenrolar do drama, dissecando as provas, as acusações e as implicações para a monarquia. Analistas debatiam acaloradamente ao vivo, alguns defendendo que o escândalo era prova de corrupção sistêmica na realeza britânica, enquanto outros viam a monarquia como vítima de sabotagem e manipulação política. Programas de comédia e talk shows noturnos encontraram no escândalo uma fonte inesgotável de sátira, zombando da família real com humor ácido. Um dos segmentos mais impactantes foi exibido por uma grande emissora americana, onde jornalistas investigativos apresentaram documentos vazados traçando o rastro do dinheiro. Gráficos em telas gigantes mostravam o fluxo de fundos das instituições de caridade reais para contas offshore controladas por Camila. Especialistas explicavam as complexidades da lavagem de dinheiro, empresas de fachada e uso de paraísos fiscais. Os números eram alarmantes. Estimativas indicavam que mais de 200 milhões de libras haviam sido desviadas ao longo de quase uma década. A reação pública foi imediata e implacável. Redes sociais se tornaram campos de batalha de debates, acusações e cobranças. Hashtags como Taco, Prendam Camila e Fraude Real ficaram entre os assuntos mais comentados por dias, acumulando milhões de postagens. Memes inundaram a internet, zombando de suas aparições públicas e questionando sua integridade. Para muitos, o escândalo destruiu a imagem cuidadosamente construída da filantropia real.
revelando o que alguns chamaram de uma mentira dourada. Protestos começaram a surgir em frente a embaixadas britânicas nas principais cidades do mundo. Em Londres, manifestantes se reuniram diante do Palácio de Buckingham, com cartazes dizendo: "Devolvam nosso dinheiro" e "Caridade não é cofre pessoal". As manifestações cresciam a cada dia, reunindo multidões furiosas, exigindo justiça. Alguns empunhavam mandados de prisão simbólicos contra Camila, balançando-os no ar enquanto a polícia tentava manter a ordem. O clima era tenso. A paciência do público com a monarquia estava por um fio diante da avalanche de provas de corrupção. A imprensa internacional não dava trégua. Veículos da Austrália e do Canadá se juntaram ao coro de condenações, publicando reportagens que aprofundavam ainda mais as movimentações financeiras de Camila. Investigações revelaram ligações com instituições financeiras globais que facilitaram as transferências. Um relatório afirmava que um banco suíço, conhecido por gerir fortunas discretamente, teve papel fundamental na ocultação dos milhões. Outro detalhou o uso de empresas fiduciárias no Caribe, que supostamente forneceram a Camila as ferramentas para movimentar dinheiro sem deixar rastro. Em meio ao caos, o Palácio de Buckingham se debatia para controlar a narrativa. Comunicados eram emitidos quase diariamente, cada um mais cuidadosamente redigido que o anterior. As declarações expressavam choque diante das acusações, prometiam cooperação total com as investigações e asseguravam transparência. Mas para muitos, tais palavras soavam vazias. A confiança pública havia sido destruída, e nenhum texto polido parecia capaz de reparar o estrago. Jornalistas acampavam diante das residências reais, com câmeras apontadas para os portões do palácio na esperança de avistar Camila. Cada movimento era documentado, cada aparição pública, minuciosamente analisada. Quando ela finalmente apareceu, escoltada por assessores e seguranças, os flashes não pararam. Sua expressão era estoica, sua postura firme, mas a tensão era visível. Pela primeira vez em sua vida pública, Camila não era apenas uma figura da realeza, mas um alvo de desprezo. Líderes internacionais começaram a se pronunciar. O primeiro-ministro do Reino Unido, pressionado por jornalistas durante uma sessão parlamentar, expressou profunda preocupação com as acusações e pediu uma investigação completa. Do outro lado do Atlântico, o presidente dos Estados Unidos comentou sobre a importância da responsabilidade, mesmo entre os mais poderosos. Essas declarações aumentaram ainda mais a pressão sobre o Palácio de Buckingham, enquanto o mundo observava para ver como a monarquia reagiria àquela que rapidamente se tornava sua maior crise na história moderna. O alcance do escândalo se estendeu até as nações da Commonwealth, onde o patrocínio real ainda tem peso simbólico. Na Austrália, líderes políticos pediram uma reavaliação dos laços do país com a monarquia britânica, com alguns defendendo a independência total. A narrativa da mídia foi dura e impiedosa, retratando a família real como desconectada e mergulhada em corrupção. Editorialistas exigiam explicações, questionando como uma instituição tão ligada à caridade e à boa vontade pôde permitir que uma fraude tão massiva passasse despercebida por anos. A pressão era constante e rachaduras começaram a aparecer dentro da própria monarquia. Fontes internas relatavam crescentes tensões entre membros sêniores da família real, com alguns supostamente culpando diretamente Camila por ter trazido desonra à instituição. O príncipe William, visto há tempos como o futuro de uma monarquia moderna, estaria profundamente abalado pelas acusações. Suas aparições públicas não faziam qualquer menção a Camila, e rumores indicavam que ele teria solicitado em privado uma auditoria completa de todas as operações beneficentes reais. Enquanto isso, os investigadores seguiam com seu trabalho, indiferentes ao circo midiático. Intimações foram emitidas para obtenção de registros financeiros
e figuras-chave das instituições de caridade foram convocadas para depoimentos. Vários assessores próximos de Camila foram levados a painéis de inquérito, com testemunhos frequentemente contraditórios e evasivos. O escrutínio se estendeu às instituições bancárias internacionais que facilitaram as transferências, e reguladores globais exigiram explicações sobre os movimentos suspeitos de milhões. Apesar das evidências crescentes e da indignação internacional, Camila permaneceu desafiadora. Divulgou uma declaração pessoal pelos canais reais, negando todas as acusações e condenando o que chamou de caça às bruxas. Suas palavras, embora firmes, fizeram pouco para conter a crescente desconfiança do público. Os pedidos por sua renúncia se intensificaram, e aumentava a especulação de que ela poderia ser destituída de seus títulos como parte de um esforço para salvar a reputação da monarquia. Em meio ao caos, jornalistas investigativos descobriram outra revelação chocante. Escondida entre os documentos financeiros, havia evidência de pagamentos feitos a escritórios de advocacia especializados em proteção de ativos e privacidade. A época desses pagamentos coincidia com os primeiros vazamentos do escândalo, sugerindo que Camila já se preparava para o impacto muito antes de o escândalo se tornar público. Essa descoberta provocou ainda mais indignação, com comentaristas acusando-a de planejar sua defesa enquanto instituições de caridade afundavam sob o peso de sua ganância. A mídia global era implacável, alimentando-se de cada nova revelação, cada documento vazado, cada rumor sussurrado. Pela primeira vez na memória recente, a monarquia britânica não estava apenas sendo criticada, mas abertamente condenada no palco internacional. O esplendor da realeza, sua aura de intocabilidade, havia sido destruída por um rastro de dinheiro desaparecido e uma teia de enganos que agora se estendia por continentes. Enquanto o mundo continuava assistindo, uma pergunta pairava no ar, não dita, mas inegável. Até onde a monarquia iria para proteger um dos seus? E se não conseguisse, por quanto tempo mais conseguiria resistir à tempestade de escândalo que ameaçava consumi-la por completo? O ar fora do Old Bailey estava carregado de tensão. Naquela manhã, começava oficialmente a batalha legal da rainha Camila. Câmeras alinhavam as ruas, suas lentes fixas na grande entrada, onde sua equipe jurídica logo chegaria. Jornalistas disputavam espaço para capturar as primeiras imagens da rainha consorte, enfrentando o sistema judicial britânico. Manifestantes, alguns segurando cartazes pedindo justiça pelos fundos beneficentes roubados, gritavam palavras de ordem enquanto a polícia lutava para manter a ordem. Era uma cena inédita na história moderna de Londres. Um membro da família real sob o duro olhar da responsabilização pública. Camila não compareceu às audiências iniciais, optando por ser representada por seu conselho jurídico. Sua equipe era formidável, composta por advogados renomados e especialistas em crimes financeiros que já haviam defendido executivos corporativos e figuras políticas em escândalos internacionais. A estratégia era clara desde o início: negar, desviar, desacreditar. Em sua declaração de abertura, o advogado principal argumentou que Camila estava sendo alvo de adversários políticos e veículos de mídia oportunistas determinados a destruir a reputação da monarquia. Ele desconsiderou as evidências como circunstanciais, apontando supostas discrepâncias no testemunho do denunciante e sugerindo que documentos cruciais haviam sido forjados. A promotoria, liderada por um procurador de renome conhecido por sua incansável busca por justiça, apresentou uma narrativa completamente diferente. Ele falou de ganância, traição e do uso descarado da confiança pública. Sua declaração inicial durou quase 1 hora, durante a qual expôs os fundamentos do caso: transferências bancárias, contas offshore, e-mails codificados e saques de cofres,
todos meticulosamente documentados e vinculados diretamente à autorização pessoal de Camila. Pintou o retrato de uma mulher que, apesar de seu status e riqueza, havia orquestrado um esquema para desviar milhões de organizações de caridade destinadas a ajudar os necessitados e vulneráveis. À medida que as provas eram apresentadas, a sala do tribunal se enchia de tensão. Especialistas financeiros subiram ao banco das testemunhas, desvendando trilhas monetárias complexas que cruzavam continentes. Explicaram como fundos doados a instituições como Everlight Trust, Green Future Fund e Hope Bridge Initiative foram desviados por meio de uma rede de empresas de fachada. As transferências bancárias foram rastreadas desde bancos britânicos até contas nas ilhas Cayman, Belize e Panamá. Cada etapa do processo foi cuidadosamente calculada para evitar detecção, escondida por trás de camadas de anonimato corporativo e brechas legais. O nome de Camila aparecia repetidamente em formulários de autorização vinculados a decisões financeiras que drenaram milhões de contas beneficentes. Uma das principais testemunhas da acusação foi o denunciante. Sua identidade, antes protegida por medo de retaliação, agora era pública. Subiu ao estrado com uma firmeza que impressionou tanto a promotoria quanto a imprensa. Relatou como descobriu as discrepâncias financeiras nas instituições de caridade reais. Falou de suas tentativas iniciais de alertar seus superiores, sendo ignorado e posteriormente ameaçado de demissão se continuasse com suas perguntas. Seu testemunho foi preciso e detalhado, sustentado por documentos que ele secretamente havia copiado e armazenado em local seguro. A sala permaneceu em silêncio enquanto ele descrevia a trilha de documentos que o levou a descobrir os cofres e contas offshore ligados diretamente ao patrocínio de Camila. O contra-interrogatório da equipe jurídica de Camila foi implacável. Questionaram a credibilidade do denunciante, sugerindo que ele havia forjado provas para ganho financeiro. Insinuaram motivações políticas, sugerindo que ele havia sido incentivado por movimentos republicanos que buscavam desmantelar a monarquia. Mas o denunciante permaneceu firme, com respostas medidas e calmas. Apresentou e-mails, memorandos internos e extratos bancários que coincidiram perfeitamente com a narrativa da acusação. Seu testemunho, embora contestado, provou ser difícil de refutar. O próximo golpe à defesa de Camila veio com a revelação de e-mails criptografados recuperados de servidores privados vinculados ao seu escritório pessoal. Esses e-mails, decodificados por especialistas em cibersegurança, mostravam comunicações diretas entre Camila e seus consultores financeiros. Em uma troca datada de 2 anos antes do escândalo estourar, ela instruía seu contador a diversificar ativos e se preparar para contingências, linguagem que os especialistas interpretaram como esforços para proteger seus bens de investigações futuras. Outro e-mail detalhava valores específicos a serem transferidos para o exterior, disfarçados como doações filantrópicas. A promotoria argumentou que esses e-mails demonstravam intenção, um plano premeditado para desviar fundos caritativos sob o disfarce de patrocínio real. À medida que o julgamento avançava, mais testemunhas eram chamadas. Ex-assessores, oficiais financeiros e diretores de caridade subiram ao estrado, alguns relutantes, outros determinados. Descreveram uma cultura de sigilo e medo nas instituições ligadas a Camila. Uma ex-assistente relatou que os funcionários eram instruídos a destruir regularmente documentos financeiros e a não discutir transações fora de reuniões específicas. Outro revelou que questionar o destino dos fundos era recebido com reprimendas imediatas, às vezes acompanhadas de ameaças veladas de demissão. O ímpeto da promotoria parecia imparável, até que a defesa de Camila contra-atacou com suas próprias testemunhas.
Ex-funcionários das instituições de caridade testemunharam sobre sua generosidade, contando histórias de seu envolvimento pessoal em campanhas de arrecadação e sua paixão pela filantropia. Falaram de sua dedicação incansável a causas como pesquisa sobre o câncer e reabilitação de veteranos, retratando-a como uma figura incompreendida, alvo de quem desejava enfraquecer a monarquia. O advogado principal argumentou que as contas offshore eram práticas comuns na filantropia internacional, necessárias para evitar instabilidade política em países estrangeiros onde os fundos eram distribuídos. No entanto, especialistas financeiros refutaram essas alegações, explicando que as contas estavam localizadas em paraísos fiscais, não em zonas de conflito. Os documentos mostraram que os fundos foram destinados a investimentos privados e propriedades de luxo registradas com pseudônimos. Uma dessas propriedades, uma enorme mansão no Caribe, foi adquirida por meio de empresas de fachada ligadas à rede financeira de Camila. Com o passar das semanas, o interesse público no julgamento cresceu. Multidões se reuniam em frente ao tribunal todas as manhãs, seus números aumentando a cada nova revelação. Repórteres enviavam atualizações diárias, relatando o drama no tribunal com entusiasmo crescente. A opinião pública, antes dividida entre apoio e ceticismo, passou a se inclinar firmemente contra a rainha consorte. Pesquisas realizadas por grandes veículos de comunicação indicaram uma queda significativa na confiança da monarquia em sua capacidade de administrar suas próprias finanças. O julgamento, inicialmente previsto para durar 3 meses, estendeu-se até o 6º mês, à medida que mais provas eram apresentadas. Autoridades bancárias internacionais foram convocadas para testemunhar sobre seu papel nas transferências. Representantes de empresas fiduciárias nas Ilhas Cayman e no Panamá foram questionados sobre seus negócios com as empresas de fachada ligadas a Camila. Seus depoimentos foram evasivos, frequentemente protegendo-se por cláusulas legais de confidencialidade, mas a insistência da promotoria acabou por revelar o suficiente para validar suas alegações. Nas semanas finais do julgamento, a equipe de defesa tentou uma última manobra: uma moção para arquivar o caso com base na falta de provas diretas que ligassem Camila às contas offshore. Alegaram que, embora as provas mostrassem má gestão financeira, não provavam conclusivamente o envolvimento pessoal dela no esquema de desvio. O juiz, após horas de deliberação, negou a moção, citando a documentação esmagadora e os testemunhos que indicavam sua autorização direta nas transferências. Com a batalha legal se aproximando do fim, o mundo aguardava com ansiedade o veredicto final. Os canais de notícias especulavam sem parar. Analistas debatiam as implicações para a monarquia e manifestantes continuavam exigindo justiça às portas do Palácio Real. Para muitos, o julgamento havia se tornado mais do que uma questão de culpa ou inocência. Era um referendo sobre o próprio privilégio real e a responsabilidade pública. E ainda restavam os momentos mais dramáticos, com o destino da rainha Camila pendendo na balança, à espera da decisão que mudaria para sempre o rumo da história da monarquia britânica. O sol se erguia timidamente sobre Londres, enquanto multidões se reuniam em frente ao tribunal, suas respirações visíveis no ar gelado da manhã. Vans de notícias alinhavam as ruas, suas antenas parabólicas voltadas para o céu, capturando cada momento do que já era chamado de o julgamento do século. Jornalistas disputavam espaço. Seus microfones se estendiam em direção à entrada do imponente Old Bailey, onde a rainha Camila em breve enfrentaria a justiça por desviar milhões de instituições de caridade reais. O ar era carregado de expectativa, o tipo de tensão que precede uma tempestade. Dentro da sala do tribunal, o clima era igualmente carregado. Bancos de madeira rangiam sob o peso de jornalistas, estudiosos do direito e membros do público
que conseguiram um lugar para assistir à ocasião histórica. As paredes, decoradas com retratos de juízes de gerações passadas, pareciam lançar julgamentos silenciosos. Cada centímetro do espaço estava ocupado. Até mesmo os corredores estavam cheios de observadores com blocos de anotações e câmeras. Camila entrou na sala acompanhada por sua equipe jurídica. Seu rosto estava pálido, mas composto, os olhos fixos adiante enquanto caminhava pelo estreito corredor até a mesa da defesa. Usava um casaco preto sob medida, simples, porém elegante, sem os tradicionais adornos reais. Seu cabelo, cuidadosamente arrumado, emoldurava um rosto inexpressivo. Se havia medo, ela o escondia bem. As câmeras dispararam, capturando o momento que seria repetido nos noticiários de todo o mundo. A rainha consorte, outrora intocável, agora se apresentava diante da lei como qualquer outro cidadão acusado de um crime. O julgamento começou com a leitura das acusações: fraude, desvio de fundos, lavagem de dinheiro e conspiração para cometer crimes financeiros. A lista era longa, cada acusação pronunciada com solenidade pelo secretário do tribunal. Camila permaneceu em silêncio, com as mãos unidas sobre a mesa, os olhos imóveis. Sua equipe legal, composta por advogados renomados e especialistas financeiros, mantinha expressões cuidadosamente neutras. A promotoria iniciou com uma apresentação das provas reunidas ao longo de meses: extratos bancários, transferências internacionais, registros de contas offshore, tudo meticulosamente documentado e vinculado a doações destinadas ao bem público. O promotor-chefe, um homem conhecido por sua abordagem implacável em crimes de colarinho branco, falou com clareza cirúrgica, detalhando como milhões haviam sido desviados de instituições de caridade reais para contas privadas controladas por empresas de fachada. Para enfatizar a magnitude da operação, ele projetou imagens digitais dos registros financeiros em telas gigantes para o júri e o público. Números de contas piscavam na tela, seguidos por registros de transações mostrando valores desaparecendo em contas localizadas em paraísos fiscais, como Ilhas Cayman e Belize. Doações destinadas a hospitais, abrigos infantis e auxílio a desastres haviam, na verdade, financiado interesses privados. A sala caiu em silêncio enquanto as provas se acumulavam, cada uma mais condenatória que a anterior. A defesa agiu rapidamente. A advogada principal de Camila, conhecida por suas defesas impenetráveis em casos de alto perfil, dirigiu-se à frente do tribunal com confiança ensaiada. Sua voz era calma, medida e carregada de autoridade. Começou atacando a credibilidade do denunciante, sugerindo que seus motivos eram políticos e que havia sido incentivado financeiramente. Ela o retratou como um oportunista, um homem em busca de fama e fortuna ao derrubar um membro da família real. Seu argumento foi afiado, suas palavras certeiras, e por um momento, sussurros percorreram o tribunal. Mas a promotoria estava preparada. Chamaram especialistas financeiros que desmantelaram metodicamente as alegações da defesa. Peritos contábeis forenses subiram ao banco das testemunhas para explicar como o dinheiro foi rastreado por meio de pegadas digitais. Cada transferência deixava um rastro de dados que levava de volta às fundações beneficentes de Camila. Foram apresentados e-mails, criptografados, mas recuperados por esforços meticulosos de especialistas em segurança cibernética. Os e-mails revelavam discussões sobre alocações de fundos classificadas como custos administrativos, que depois eram transferidas para contas não listadas. O júri inclinava-se para a frente em seus assentos conforme os detalhes surgiam. Um dos momentos mais chocantes ocorreu quando um ex-assessor financeiro, que recebeu imunidade por seu testemunho, subiu ao banco. Seu comportamento estava visivelmente tenso. Os olhos se moviam nervosamente pela sala ao relatar reuniões privadas com a equipe financeira de Camila. Ele descreveu planos elaborados para movimentar dinheiro através de camadas de empresas de fachada.
dispersando os valores entre várias jurisdições para evitar detecção. Falou de cofres offshore, títulos ao portador irregistráveis e bens comprados sob nomes falsos. Seu depoimento foi o fio que ligou Camila diretamente à operação de desvio. O contra-interrogatório da defesa foi implacável. A advogada de Camila atacou duramente a credibilidade do assessor, questionando sua lealdade, motivações e papel nas transações. Sugeriu que ele estava transferindo a culpa para salvar a si mesmo, retratando-o como o verdadeiro mentor do esquema. Mas o assessor permaneceu firme, sua voz estável ao repetir seu relato, inabalável mesmo sob a pressão da defesa. O próximo movimento da promotoria foi igualmente devastador. Apresentaram imagens de segurança de um dos cofres na Suíça, onde milhões foram escondidos sob o nome do Everlight Trust. As imagens granulosas mostravam Camila entrando na instalação com 2 assessores, cada um carregando maletas trancadas. As filmagens autenticadas e com data registrada mostravam o trio saindo quase 1 hora depois com maletas visivelmente mais pesadas. O júri assistiu em silêncio, enquanto a filmagem era repetida sob vários ângulos. Foi a primeira vez que muitos na sala entenderam verdadeiramente a magnitude das acusações. A defesa de Camila tentou se recuperar. Chamaram testemunhas de caráter, incluindo figuras proeminentes de organizações de caridade que falaram sobre sua generosidade e paixão pela filantropia. Descreveram-na como uma mulher profundamente comprometida com a melhoria da sociedade, alguém que dedicou sua vida a causas muitas vezes negligenciadas. Suas palavras foram sentidas, mas difíceis de sobrepor às imagens das filmagens dos cofres e dos e-mails ainda vivos na mente do júri. Com o julgamento entrando em sua fase final, ambos os lados apresentaram seus argumentos finais. A promotoria falou sobre traição à confiança, ao bem comum e aos próprios padrões da monarquia. Pediram ao júri que considerasse as provas, não apenas a pessoa julgada. Instaram-nos a olhar além do título e ver o caso como uma questão simples de justiça. A defesa, por sua vez, implorou que o júri lembrasse o bem que Camila havia feito, que considerassem suas contribuições filantrópicas diante das acusações. Falaram de motivações políticas, de inveja, de uma campanha deliberada para arruinar sua reputação. Quando o júri finalmente foi dispensado para deliberar, o mundo prendeu a respiração. Dias se passaram, cada um mais longo que o outro. A especulação corria solta nos noticiários, com analistas dissecando cada prova, cada testemunho, cada argumento. O público também aguardava ansioso, incerto sobre se a coroa poderia sobreviver às implicações de um veredito de culpabilidade. Finalmente, após 5 dias de deliberação, o júri retornou. A atmosfera na sala era eletrizante. Camila sentava-se rigidamente na mesa da defesa, as mãos unidas com cuidado, o olhar fixo à frente. O juiz pediu ao porta-voz do júri que anunciasse o veredito. Sua voz era firme, inabalável, ao ler a decisão em voz alta. Culpada. Um suspiro coletivo percorreu a sala.